Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nós não somos da noite e nem da escuridão, e o Senhor não nos encontrará dormindo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O nosso comportamento, ele vai mudando conforme o Espírito Santo ele vai vivendo dentro de nós. Como os nossos pensamentos se acalmam, toda aquela agitação e aquela ansiedade, ela deixa de existir. E o nosso interesse pelas coisas do mundo também passa. Então nós começamos a ter um hábito cada vez mais noturno, mas no sentido da madrugada. Ao invés de dormir tarde como nós fazíamos e acordar todos os dias cansados, nós começamos a dormir cada vez mais cedo e acordamos cada vez mais de madrugada. E eu não sei a razão por isso, mas todas as pessoas que começam a ler a palavra de Deus e se converter ao Senhor, elas começam a criar esse hábito de forma meio que instintiva. E por que será que nós acordamos de madrugada? Eu creio que é pelo silêncio, aonde ninguém pode te atrapalhar, aonde ninguém sabe o que você está fazendo, porque o nosso louvor e a nossa adoração a Deus vem de todo o coração. Não é algo que nós fazemos por vaidade, para mostrar, olha, eu estou acordando de madrugada. É todos os dias. E nós estamos fazendo o quê? Além de orar, nós estamos vigiando, pensando, vivendo a plenitude de Deus. Porque no meio do dia a dia nós temos obrigações, nós temos uma rotina, a qual fica difícil Jesus meio que ficar espremido naquilo e nós podermos dar toda a atenção a Deus. Quando nós olhamos a vida de Jesus, ele também tinha esse hábito de acordar de madrugada, de sair para lugares desertos para orar. Então, o momento ao qual nós dedicamos ao Senhor, ele precisa ser usado de forma integral para isso. Sem você ficar pegando o celular, sem ficar olhando outras coisas no meio, sem ficar lá no meio de rede social. É para ouvir a Bíblia? É para ouvir a Bíblia. Tá ouvindo o devocional? É o devocional. Poxa vida, se tivesse alguém que você quisesse estar junto e a pessoa tivesse do teu lado, e ao invés de dar atenção, ficasse com o celular, não desse nada de prestar atenção nas coisas que você estivesse dizendo, você iria gostar? Então nós temos que tratar Deus da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Se a gente vai lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz do dia, da luz e do dia. Nós não somos da noite e nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Quem está conversando conosco? Paulo. E o que Paulo ele está dizendo? Aqui nós precisamos sempre entender o contexto. Segundo quem é estudioso da Bíblia, essa foi a primeira carta que Paulo escreveu. E quanto mais perto nós estamos da crucificação de Cristo, mais nós notamos algo, que eles acreditavam que Jesus iria voltar logo. Ah, mas como que você sabe disso? Se você pegar o livro de Atos, eles começam a vender tudo que eles tinham e dividir com os pobres. Vendiam tudo e dividiam com os pobres. Isso é o começo do livro de Atos. E se você notar aqui,
Paulo fala muito sobre o dia do Senhor. E o que é esse dia do Senhor? É o que está escrito lá em Apocalipse. Então era um evento onde as trombetas iriam tocar, onde iria abrir os selos, e iria acontecer um monte de coisa. E é um evento que ele é complexo. As pessoas elas iriam desejar a morte, mas durante 5 meses elas não conseguiriam encontrar para tentar fugir daquele dia. E Paulo estava falando sobre isso. Eles não acreditavam no começo que iria se demorar para que isso tivesse acontecido, porque eles viram a ressurreição de Cristo. E se você lê esse livro, você fica evidente que Paulo acreditava que ele estaria vivo quando isso acontecesse, porque a preocupação dessa igreja é o que iria acontecer com as pessoas que já estavam mortas, com as pessoas que já tinham partido dessa vida. E aqui ele traz a explicação. Só que mais importante que saber o dia era o comportamento que essas pessoas elas deveriam ter enquanto isso não acontece. E aí ele vai citando os exemplos e os comportamentos. Então fala demais sobre os fins dos tempos, esses 2 livros, justamente por isso. Porque estava muito fresco na memória deles tudo o que tinha acontecido com Jesus. E isso reforça cada vez mais que o que aconteceu, aconteceu. Senão eles não teriam esse tipo de comportamento. E a palavra começa, mas vocês, irmãos, de novo, ele está falando para quem? Para pessoas que acreditam em Jesus. Pessoas que não acreditam em Jesus ou não têm fé, elas não entendem e não aceitam essa mensagem. Eu, quando não acreditava em Deus, eu jamais aceitaria essa mensagem. E é curioso que, como eu trabalhava à noite, o horário que eu acordo hoje era o horário que eu dormia antigamente. Para você ver como Jesus ele dá uma virada de chave na nossa vida, totalmente ao contrário. O propósito mudou, a vida mudou, o sentimento mudou, mas tudo isso por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. A mudança ela não está fora, a mudança ela está dentro. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. Quando eu me converto, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu deixo de viver na onde? Dentro da escuridão. Escuridão do quê? Dos meus próprios pensamentos. E toda escuridão causa sofrimento. Se você quiser saber se você está vivendo na escuridão, é só olhar o que você sente e o que você pensa, porque você só sente o que você pensa. Com que frequência você costuma ficar triste? Com que frequência você se importa com a opinião das outras pessoas? Com que frequência você ora, busca e obedece a Deus? Com que frequência você sente ansiedade, vontade de beber, vontade de ficar vendo pornografia? Com que frequência você acha que você precisa do prazer aos finais de semana porque você está cansado, você está sobrecarregado? Com que frequência você fala mal da vida dos outros, você mente? Tudo isso são coisas da escuridão. E o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão. E o dia do Senhor, do que ele está falando? Do Apocalipse. O dia da segunda vinda de Jesus Cristo, onde ele vai julgar os vivos e os mortos. Então sempre que você vê falando o dia do Senhor, ele está falando da segunda vinda de Jesus. E ele acreditava que ele estaria vivo nesse dia. É só continuar lendo. Só que isso fala sobre muito mais, sobre ele ter fé e que Jesus não vai demorar. Poxa, mas já faz 2000 e tantos anos que a gente está esperando e vamos continuar vigiando como se o Senhor viesse voltar amanhã. Você imagina, começa a acontecer tudo o que está lá no Apocalipse? E aí você que vai resolver agora que você vai ler a Bíblia, agora que você vai se converter, agora que você vai querer buscar o Senhor, pedir perdão, é agora, é só lá no fim. Só quando começar a terça parte da terra ir pro buraco, aí você vai falar, não, agora eu vou tomar jeito. Não, agora eu vou tomar jeito. Não deverá pegá-los como um ladrão, porque a gente não sabe quando um ladrão vai entrar dentro de uma casa, a gente não sabe a hora que ele vai entrar. E nós não seremos pegos de surpresa. Primeiro,
Porque nós temos o conhecimento sobre a palavra, nós temos o conhecimento sobre os eventos, nós entendemos o que é o Espírito Santo, nós entendemos o jeito que o Espírito Santo fala conosco, que é através dos nossos pensamentos. Quando eu estou desviado, quando eu não estou em comunhão com Deus, Ele vai falar através do irmão. Se eu precisar de algum tipo de correção, Ele pode também falar através do irmão. Mas se eu já estou servindo a Deus, eu tenho que vigiar se aquilo que eu leio na palavra se traduz no meu comportamento. E normalmente alguém que faz alguma exortação, ele usa a palavra de Deus e não uma opinião. É a palavra, irmão, está escrito aqui. Reflete, pensa, e isso é a coisa mais normal, porque nós vamos nos corrigindo. O diabo, ele é astuto, ele é o pai da mentira, é o pai do engano. E quando nós estamos inclinados a querer alguma coisa, o pecado, ele usa desse tipo de brecha. Eu quero ter alguém. Então, dá a impressão que porque você começou a ler a Bíblia, porque você começou a se converter, qualquer pessoa que aparecer é de Deus. Não. As pessoas de Deus, elas falam de Jesus. Então eu tenho que entender onde está o meu interesse. Poxa, eu estou desempregado, apareceu um emprego aqui. Foi Deus que abriu a porta. Eu não sei, depende do emprego. E eu não estou dizendo para você, escolha, não. Observe e fique com o que é bom. Da mesma forma que nós lemos isso. Eu tenho que ter discernimento antes de sair abraçando tudo e achando, porque o que eu vejo é isso. No momento é bênção, daqui um mês é reclamação. Era o emprego do meu sonho, agora já não é mais. Não adianta. Se Deus não estiver junto de nós, aonde nós estivermos, as nossas expectativas elas sempre serão frustradas, porque eu espero que o lugar me dê algo que somente Jesus pode dar. Pessoas são imperfeitas. Pessoas são imperfeitas. Pessoas sem Cristo, então, mais ainda, se tornam a um ponto de serem insuportáveis. E Deus diz, suportai-vos. Se eu preciso suportar algo, é porque elas são insuportáveis. Assim como nós somos quando nós estamos obcecados por alguma ideia, ou queremos provar algo para alguém, ou queremos inchar o nosso ego, ou queremos receber algum tipo de elogio. E aí que começa o tempo todo as comparações, as brincadeiras, as vitimizações. Eu tenho que olhar com maturidade espiritual tudo aquilo que o Senhor coloca dentro da minha frente e entender o que eu estou buscando, a minha glória ou a glória de Deus. Então, por nós sermos irmãos, por nós não estarmos na escuridão, nós não temos nem medo e nem seremos pegos desprevenidos no dia do Senhor, que virá como um ladrão que ataca de surpresa. Então, como Jesus mesmo disse, ninguém sabe a hora e nem o lugar, só Deus sabe. Todos vocês são da luz e do dia. Então a nossa natureza ela mudou, não somos mais da escuridão, mas da luz e do dia. Nós temos clareza nas ideias, nós temos pureza nos pensamentos, nós temos um comportamento que é diferente das pessoas do mundo, nós não buscamos mais somente prazer, nós temos satisfação, porque a graça de Deus, ela abunda dentro da nossa vida. Nós não somos da noite e nem da escuridão. E isso é quando eu começo a me posicionar, o que eu aceito e o que eu não aceito, o que eu faço e o que eu não faço. São coisas que são inegociáveis. Não tem como você ser da luz e da escuridão ao mesmo tempo. Por isso, não vamos ficar dormindo. E esse dormindo pode ser dois sentidos. Tanto o que acontece conosco, que nós acordamos de madrugada para buscar o Senhor, como o próprio Jesus fazia, e isso vem de forma espontânea, não é um despertador que você coloca, não é nada, você simplesmente desperta antes, para buscar o Senhor. É como se a tua alma tivesse fome de Deus, a vontade de estar na presença de Deus. Mas também Jesus disse, desperta tu que dormes. Também o despertar espiritual para uma nova vida. Abrir os nossos olhos espiritual para algo que nós não percebíamos antes. Então nós não vamos estar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Todo mundo está dormindo.
Esse horário que eu costumo gravar o devocional, 4 e pouquinho da manhã, todo mundo dormindo. Você olha, tá aquele silêncio na cidade, você não vê luz praticamente de casas ligadas, né? Só tá a luz da cidade, não tem trânsito de pessoa, não tem nada. Principalmente se for uma segunda ou uma terça. Final de semana, às vezes o povo, né, tá mais doente espiritualmente, precisa ficar mais tempo pra rua para aguentar sobreviver, né? Porque a bebida é o remédio daqueles que não têm comunhão com Deus. Eles precisam beber, eles precisam, entre aspas, se divertir. Né? Como se adorar o Senhor fosse algo chato. Como se o amor de Deus não fosse tudo aquilo que é suficiente. Mas eu respeito porque eu tive que passar também por esse processo. E graças a Deus o Senhor, Ele me perdoou de tudo aquilo que eu fiz de errado. Mas eu precisei reconhecer, eu precisei admitir, conversar, mostrar, olhar. E aqui ele está fazendo uma comparação como os outros. Sim, nós vivemos num mundo que existe outras pessoas. E eu constatar algo, eu não estou julgando, eu estou constatando. Existem pessoas que estão fazendo essas coisas. Não é algo que eu pensei, não é algo que eu ouvi falar, mas é algo que eu vi. Isso é uma realidade e uma verdade. Por quê? Porque eu era uma dessas pessoas. Perfeito juízo. Perfeito juízo. Se eu tomar lá um remédio de dormir, será que, olha, se Jesus estiver voltando, eu vou acordar no meu perfeito juízo? Será que você conseguiria acordar se as trombetas começassem a tocar? Você está ali dopado de remédio. Será que você conseguiria servir? Será que você está no seu perfeito juízo? Será que se eu tomar algo que altera os meus pensamentos, eu vou estar no meu perfeito juízo? Será que isso que eu estou realmente sentindo, será que Deus ele criou um mecanismo aqui ao qual eu vou poder justificar, ó Senhor, você desculpa, mas a trombeta tocou, os anjos passaram, as coisas aconteceram, mas você sabe como é que é, né? Não dá. Onde você compra remédio? Numa drogaria? É droga. Acabou, é droga. Ah, mas, cara, quem te falou isso? Você é uma pessoa convertida? Você leu a Bíblia? E se eu fosse no passado, nunca tivesse conhecido Jesus, certamente eu estaria tomando alguma coisa também, porque o pecado ele faz mal para nossa vida, faz mal para nossa cabeça. Viver na escuridão não é fácil, não. Dá a impressão de estar ali gostosinho, é foto num lugar, foto no outro, é canequinha, é botinha, chapéuzinho. Não é fácil, não. Não é fácil. Os que dormem, dormem de noite. E os que bebem, é de noite que ficam bêbados. E aí? Tem problema? Não tem problema? Está citado na Bíblia nominalmente, perfeito juízo. Será que você estiver bebendo a noite inteira, você vai ser acordado no perfeito juízo? Até no outro dia você de ressaca não serve para nada. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. De novo, citou a mesma palavra, perfeito juízo. Deus ele só pode trabalhar na minha vida se eu estiver no meu perfeito juízo. Eu evito demais, assim, só se Deus tocar muito meu coração para conversar com uma pessoa que ela tá alcoolizada, para pregar o evangelho, porque ela não vai entender nada. Da mesma forma, se você tem costume de tomar essas medicação que é controlada, que mexe no sentimento, pra você não sentir, pra você não pensar, cara, começa a ler a Bíblia antes de você tomar qualquer coisa. Não adianta você tomar, tá chapado e querer ler a palavra de Deus, não vai. O Espírito Santo vai estar falando na tua cabeça, você não vai estar entendendo, você não vai estar sentindo. Se Deus ele conversa através do nosso pensamento e sentimento, você está bloqueado, como é que você vai sentir? Então você precisa abrir um espaço para Jesus para poder sair esses medicamentos da tua vida, senão eles não vão sair. Cada vez vai aumentar a dose, porque nós vamos criando tolerância. Não adianta a gente achar que o pecado ele não vai aumentando na nossa vida, cada vez você fica com mais indiferença. E a idade que você começar a tomar isso é a idade mental que você vai ter, porque você podou tudo aquilo, nós crescemos através dos nossos sentimentos. Se eu não sinto nada, é como se eu estivesse numa cama de um hospital, vivo por aparelhos, daqui 20, 30 anos eu desperto. Qual a idade que você teria? A mesma idade que você entrou no coma. Não tem jeito de ser desse jeito, não tem. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Então ele está mostrando, olha, vai vir o dia do juízo? Vai vir, mas tenha fé. Vocês têm esperança. Vocês conhecem o Senhor, vocês sabem os sinais, então fiquem em paz. Eu não sei que vocês estão preocupados com isso nesse instante.
Então ficou claro qual era o contexto, o que estava acontecendo, o que eles pensavam. Se você notar os 2 livros de Tessalonicenses, ele fala exatamente sobre as mesmas coisas. As mesmas. Então eles estavam fisgados naquilo pelo acontecimento de Jesus que estava muito próximo, mas conforme vai passando, eles vão amadurecendo espiritualmente. Então, quanto mais denso você vê que é o conhecimento, mais distante eles estão, mais tempo eles tiveram na presença do Espírito Santo, mais eles puderam progredir na fé, mais eles serviram, mais eles testemunharam, mais eles observaram. Isso é a bagagem espiritual. Se a gente vai lá em Romanos 13, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farra ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecências, nem brigas ou ciúmes. Então, quem está conversando conosco? Paulo, nessa carta aos Romanos, e nós notamos algo. Entre essa primeira carta de Tessalonicenses e essa carta de Romanos se passaram quanto tempo? 7 anos. Quantas coisas ele não viveu e como mudou, entre aspas, a mentalidade dele. Antes tinha um senso de urgência, que precisamos saber, que precisamos fazer, vamos dividir tudo. Agora nós já vemos alguém muito mais maduro, aonde a base é a mesma. Nós nos convertermos ao Senhor, essa é a base do Evangelho, o amor sobre todas as coisas. Quando ele fala, vocês precisam fazer todas essas coisas. Que coisas que são essas? Amar o próximo como a ti mesmo, observar toda a lei do Senhor, a leitura da palavra de Deus. Ele fala que a única coisa que nós devemos dever uns aos outros é o amor. O amor é a moeda de troca. Porque sabe em que tempo nós estamos vivendo. Eu tenho que ter discernimento que o tempo que nós vivemos é mau. Jesus falava, o amor de muitos nos últimos tempos ele vai esfriar. Então você vai continuar procurando amor em quem está frio. O amor que nós desejamos, ele está em Deus. O amor que nós sentimos falta é o próprio Senhor. Por isso que em cada oração nosso coração se sente satisfeito, feliz e em paz. Nós falamos ontem sobre a paz que nós sentimos. Por quê? Porque Jesus está conosco. Não, paz não é questão de circunstância, mas é questão de presença, a presença do Senhor. Então sempre que você se sentir aflito, ore. Que a paz que ninguém pode entender vai guardar o teu coração e a tua mente. Chegou a hora de vocês acordarem. Veja que existe um senso de urgência, de um despertar espiritual. As pessoas elas precisam acordar. Todos nós nascemos dormindo. Não existe ninguém que vai ser salvo sem Jesus Cristo. Todos nós dependemos de Jesus Cristo. Todos nós. Tanto para sermos salvos como para despertar para Cristo já nessa vida. Pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Então você nota que ele passou um tempo de espera e ele sabia que algo iria acontecer. Vê que cada vez que passa, nós estamos mais perto do Apocalipse. Cada dia que vai passando, nós estamos mais perto da segunda vinda do Senhor. E ele tinha esse discernimento. Que cada dia que passa nós estamos mais perto, nós estamos vigiando, nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos evangelizando, nós estamos entregando a nossa vida, os nossos pecados, o nosso tempo ao Senhor, gastando tempo naquilo que Ele coloca dentro da nossa cabeça. A noite está terminando e o dia vem chegando. Então aquela escuridão ela vai passar. Quando Jesus ele chega na nossa vida, aquela escuridão ela passa.
E esse é o sentimento que nós temos. Você sabe qual que é o momento mais escuro que existe na Terra todos os dias? É aquele que antecede o nascer do sol. Então, quando o sol está para nascer, é uma escuridão tamanha. E talvez seja esse o estado que está a tua vida hoje, um momento de escuridão ao qual você não vê mais saída e nem solução. Só que a pergunta é, você quer uma solução para não ter o problema e as consequências dos seus próprios atos? Ou você quer uma solução para mudar de vida? Faz diferença isso. Porque a maior parte das pessoas, elas buscam Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada. Me dá o que eu quero só e tá tudo bem. Eu vim aqui pedir aqui porque eu sei que você dá. E é só. Não quer ter um relacionamento com Deus. Quer apenas desfazer as consequências dos seus próprios maus, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias atitudes, ao invés de encontrar o arrependimento. Para ver essa noite terminar e o dia chegar. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão. O que ele citou ali em cima? Que os que bebem, bebem à noite. E no meio da bebida vai ter o quê? Vai ter a sexualidade, vai ter o falar mal, vai ter as brincadeiras, vai ter as risadas, vai ter tudo aquilo que não é servir a Deus. É só um momento de distração para falar, olha como eu tô feliz, olha como eu tô num lugar bacana. Depois olha a conta, quanto que não gastou ali. Será que não vai ser nesses lugares também que você vai conhecer outros tipos de droga, de coisas? E aí daqui a um pouco tá viciado numa coisa que nem tinha. Porque uma coisa é a gente dar glória a Deus quando tudo tá bem, quando não tá faltando nada. A outra é você dar glória a Deus quando tá no meio do olho do furacão, que tudo mudou, que já não é mais as mesmas coisas, que tudo tá diferente. E aí? Aí não tem sabedoria, aí não tem maturidade. Os teus amigos vão ser os mesmos. Se eles estiverem no Senhor, eles vão ali orar com você, eles vão te incentivar. Se não tiverem, eles vão te arrastar para cada canto qualquer, cada dia um lugar, uma viagem, alguma coisa. E é isso que você quer da tua vida, sendo jogado para um lado e para o outro? E a hora que acabar o dinheiro, o que faz? Então, precisa entender que a bênção de Deus, ela precisa ser administrada. Porque Deus, ele sempre vai dar o suficiente para que nós possamos passar por todas as fases da nossa vida. Não vai sobrar e nem faltar nada. Aliás, sobrar sempre sobra, sim. Porque nós aprendemos a administrar melhor aquilo que nós temos. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e pegamos as armas espirituais para lutar na luz. Quais são as armas espirituais? É a oração, é o louvor, a palavra de Deus, a igreja, os devocionais, a confissão de pecado, vigiar, não mentir, tentar ajudar, silêncio. Então, tudo isso são ferramentas que nós trazemos para a nossa vida que antes nós não tínhamos. Antes, a única coisa que nós podíamos fazer é sofrer, reclamar e se dopar. Mais nada. Essa era a base. Ou dormir. Tem gente que vive dormindo, parece um ursinho, só dorme. Eu também tinha. Quando eu tinha momentos de dificuldade, aí eu ia lá, ficava mais louco que o Batman, aí eu tinha aqueles momentos de hibernação, porque o corpo estava destruído. Estava destruído, a mente estava destruída. E hoje nós temos as armas espirituais, então nós já acordamos logo pela manhã, pegamos as nossas armas espirituais e nos preparamos para passar durante todo esse dia. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Então o que está dentro dos meus pensamentos, a fé que eu tenho em Jesus, ela vai se traduzir na onde? Na minha vida, naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, no meu horário de acordar, na forma que eu penso sobre as coisas, a maneira que eu interpreto o que está acontecendo à minha volta, o relacionamento que eu tenho com Deus, o relacionamento que eu tenho com as pessoas, a sensibilidade nossa que fica muito mais aguçada na presença do Espírito Santo. Então, eu não vou fazer nada para entristecer o Espírito Santo. Eu não vou fazer nada que é diferente da vontade de Deus, porque eu sei que isso vai acabar me trazendo uma consequência que eu não quero mais sentir. Nada de farras ou bebedeiras. 2 cartas diferentes. 7 anos de diferença. Porém, essa mensagem é a mesma.
Você imagina para quantas pessoas ele não disse exatamente a mesma coisa? E aqui me conforta, Paulo, porque às vezes eu me sinto repetitivo. Mas quando a gente tem um olhar e entende que a mensagem é essa, que não dá pra gente encaixar no mesmo cristão o comportamento, que não vai ser desse jeito que nós vamos ficar esperando o Senhor. E aí a gente olha, tá lá fazendo a quermesse e o povo enxugando, tá fazendo um negócio que é pra igreja e o povo enxugando. Cara, Deus tá falando nada de farra e bebedeira. Não tem sentido. Será que construir o prédio, arrecadar dinheiro, é sinal que eu posso pecar naquele instante, que não tem problema porque Deus não liga? Porra, não tem respeito. Nem imoralidade ou indecência. Eu tenho que colocar um limite nas coisas, tanto na minha roupa como na minha maneira de pensar. Ah, mas eu não posso usar nada. Você pode usar o que você quiser. A pergunta é, qual é a intenção? Se você quer pôr um decote para mostrar o peito, você não deveria colocar decote. Ah, mas eu tô pondo porque eu tô com calor, eu nem pensei nisso. Então você pode pôr. Percebe que a intenção é o problema. Não é o que você faz, mas é a intenção que você faz. Então não é para mim beber, não é para mim ficar na farra, não é para ter moralidade, nem ter indecência, nem brigas ou ciúmes ou ciumeiras. Então isso são comportamentos da escuridão e não devem fazer. Se você tem o costume de brigar, de xingar, de bater boca, tá com Jesus? Isso vai sair da tua vida. Tem ciúme de tudo e não sei o que? Tá com Jesus? Isso vai sair na sua vida. Se continua sentindo, não tá com Jesus. E Deus está alertando. Não é nada dessas coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, que você comece também a desenvolver esse hábito de acordar de madrugada, já buscando o Senhor, respeitando o tempo que nós temos com o Senhor. Agora é horário de adoração, de louvor. Depois você vai ter um dia inteiro para você poder servir a Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.